Oi, tudo bem? Eu estou aqui na Audio Prime. Estou aqui fazendo o que todos nós devemos fazer ao longo da nossa vida, ou a partir de uma certa idade. Vou parar de querer adivinhar e vou falar com quem conhece o assunto. Cris, obrigada por nos receber aqui. Nossa, eu tenho muita curiosidade. Primeiro eu quero, tu é dona aqui do espaço, enfim, tu é fono? Não, Magda, eu não sou fono. Eu, ao longo desses anos que a gente está aqui, eu aprendi muito com as fonos que trabalharam aqui conosco. Quanto tempo tu está aqui? Vai fazer 6 anos. Ah, mas então tu tem... Mas tem uma história, mas a história vem antes disso. Uhum. É uma história de família, na verdade. Eu não sou fonoaudióloga, eu sou advogada de formação, como meu pai, mas sempre fui muito inquieta e sempre tive essa veia empreendedora. E eu, na verdade, eu sou filha e neta de surdos. Tanto meu avô como meu pai tinham perda auditiva. Meu avô nunca aceitou. Como muitas pessoas, ele nunca aceitou. E o meu pai sabia que tinha, mas também não queria resolver o problema. Sim. E aí, por essas coisas da vida, eu acabei me interessando pelo assunto. Claro. E ele começou a usar aparelhos auditivos conosco depois que a gente veio pra cá e usou a vida toda desde então. E eu posso te dizer que isso mudou a minha vida, mudou a vida dele e mudou a vida da minha família toda, inclusive da minha mãe, que tu conheceste agora há pouco, coisa mais querida, nossa fã. Cris, a gente, obviamente, que eu bati um papo com a Cris quando eu cheguei aqui, né? E eu comentei contigo que eu já tinha feito audiometria. Aliás, vamos explicar o que é a audiometria. E eu quero saber da periodicidade que tem que se fazer. A audiometria é o exame que a gente faz com uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo especialista em audição. Depois a gente pode te mostrar como é que é feito. Eu quero fazer, sabe por quê? Porque faz só... Então vamos fazer. Karina tá aqui para isso. Então é um exame que a gente faz, é um exame indolor, é fácil, é rápido e ele vai nos dizer como é que está a tua audição, né? De regra, Magda, a partir dos 40 anos de idade, a gente deveria fazer uma audiometria pelo menos uma vez por ano, assim como a gente vai no ginecologista, as mulheres, assim como a gente vai no cardiologista fazer o check-up, a gente deveria incluir a audiometria no nosso check-up anual. Apesar de que os nossos jovens hoje, com essa epidemia de fone de ouvido, de videogame, eles estão perdendo a audição cada vez mais cedo. Isso é uma realidade? É uma porque realidade. Alguém diz assim, isso é balela. Eu penso que sim. É uma porque realidade. Eu já tive um pouco de perda, que agora vou ver se aumentou e deve ter aumentado, justamente por causa de fones, no rádio, não sei o quê. Sim. Então imagina essa brisada. Então, assim, depois a Karina até pode nos explicar melhor, que ela é especialista, ok. Mas como eu disse, eu aprendi bastante ao longo desses anos aqui convivendo com ela. É normal que ao longo da vida, assim como todo o nosso corpo, o nosso ouvido também envelheça. Então, com o passar dos anos, a grande maioria das pessoas vai ter alguma perda de audição. Mas não é só isso que causa a perda auditiva. A exposição a ruído por muito tempo ou a ruídos muito altos também pode causar a perda auditiva. E é, na maioria das vezes, esse o motivo da perda de audição nos jovens. Muito fone de ouvido com som muito alto por muito tempo. Tem até uma brincadeira que a gente faz, mas que não é brincadeira, que diz assim, se tu estiveres a 1 metro de distância de uma pessoa que está com fone de ouvido e conseguires ouvir o que ele está ouvindo, tá errado. Já vai dar problema. Tá muito alto. E agora eu olhei assim, eu me lembrei, eu estava vindo, né, e vendo as pessoas que estão trabalhando na rua, esses funcionários, aeroporto, por isso que eles são obrigados a ter protetor. Proteger a audição. Sim. Né? Proteger a audição, porque essa exposição muito prolongada pode sim causar perda auditiva e muitas vezes é uma perda auditiva que vem acompanhada do zumbido, que é uma epidemia hoje de pessoas com zumbido e pessoas que estão ficando incapacitadas para a sua vida diária por causa do zumbido, que incomoda demais e muitas vezes está ligado com a perda de audição. Vamos lá. Que momento, claro, tu disseste que o ideal é a gente fazer uma vez por ano e tal, mas eu não tenho nada, tá? Eu acho que tem alguma... Tem idade para isso? A partir dos 40 anos todos deveríamos fazer. Se não estamos fazendo, nunca é tarde. Mas tem algumas situações que nos alertam para preciso ir ver. Por exemplo,
Estamos conversando, a pessoa parece que está sempre alheia. Aquela que a gente fala assim, ele tem audição seletiva, ele só ouve o que quer. Isso é tão boa. Na verdade, Desculpa, mas é engraçado. É né? engraçado, mas não é que a pessoa só ouve o que ela quer, ela só ouve o que ela consegue. Então, ela A não gente perdeu, não se dá conta, não se dá né? conta. Porque a gente não perde a audição toda do dia pra noite. A gente vai perdendo algumas frequências, então ouve picotado. Algumas coisas eu entendo, outras não, então de vez em quando eu te entendo, de vez em quando não. E aí eu dou a impressão de que eu só ouço o que eu quero. Na verdade, eu só ouço o que eu consigo. Televisão muito alta é um sinal claro de que pode estar tendo uma perda auditiva, né? Essa coisa de não responder, parecer que está sempre alheio, aquela coisa que as pessoas fazem. Hã? Tudo isso são sinais que nos dizem, tem que ir verificar. Pode não ser, mas pode ser e são sinais bem claros, bem típicos. E, portanto, já falasse agora há pouco, né? O prevenir sempre é melhor. Tem uma outra coisa que eu até sei, eu entendo que a tecnologia, ao passar do tempo, tudo evolui, se moderniza, mas as pessoas têm um constrangimento de usar. Sim. Os aparelhos, primeiro eram enormes, Eram né? Mas enormes. graças a Deus isso tudo evoluiu. Muito, muito. Cá, tu nos alcança alguns aqui pra gente ver. Vamos lá. Hoje em dia, além de que tem muita tecnologia para ouvir, os fabricantes também investem muito na estética do aparelho. Primeiro porque ele tem que ser confortável de usar, é uma coisa que é para usar o dia todo, todos os dias. Não pode ser alguma coisa que incomoda. Pode. Isso. Olha aqui. Deixa eu. Vamos ver. Isso aqui hoje, ó, é um aparelho auditivo. Olha só. Sabe que eu uso na TV um ponto? Tá. E ele é exatamente Ele igual. vai atrás da orelha? Ele pega aqui, fica aqui. É exatamente isso, ó. Esse é o lado certo de eu usar, né? Isso. É. Eu uso, mas porque eu preciso falar com Sim. a produção E e tal. hoje em E dia- ninguém nota que eu tenho. Não, e hoje em dia eles poderiam funcionar como um ponto eletrônico, porque além de te amplificar os sons que tu precisa, eles podem receber os sinais de áudio que estão dentro do teu celular todos aqui dentro. Olha só. Então, por exemplo, se tu estiveres dirigindo com mais pessoas dentro do carro, queres colocar o Waze, mas não quer que a mocinha do Waze fique todo mundo ouvindo, a mocinha do Waze fica só aqui dentro, por exemplo. Olha, eu te confesso que eu nem sabia que isso Se existia. quiseres atender uma ligação telefônica na frente de alguém, ninguém precisa te ouvir. Tu ouve tudo aqui dentro. Então isso também é uma possibilidade. E sem contar que eles são bonitos, né? A gente bota até joia neles. Olha, foi a primeira coisa que eu digo assim, mas isso é um brinco maravilhoso. É um brinco. Ó, bota aqui. Depois a Karina te ensina a Ensina colocar. depois, a Karina depois vai me ouvir, ou eu vou ter que ouvir a Karina depois. Tu vê, são Então eles micro. são pequenos, são São leves, leves, são são confortáveis. E, obrigada, Cá. Olha, ali ela trouxe mais um, ó. Esse sim é mais parecido com o que a gente tem em mente, que seria um ponto eletrônico, ó. É verdade, ó. Olha só. Ele vai todo dentro do Dentro ouvido. do ouvido. Tá, essa opção de qual usar, né, é uma opção da gente ou é da nossa necessidade? É uma opção em conjunto. Sim. Este aqui, aquele que vai atrás da orelha, ele serve para praticamente todo mundo. Certo. Este aqui não. Para quem tem muito pouca perda ou para quem tem muita perda, ele não serve. Então, o que é extremamente importante? Fazer a avaliação, né? Ver como é que está a audição e como é a rotina da pessoa. Então, a audiometria é só o primeiro passo. A gente precisa entender quais são as dificuldades que aquela pessoa está enfrentando, como é que é a rotina dela, se ela tem uma rotina mais tranquila, que não se expõe a ambientes difíceis, ou se ela ainda trabalha numa... Hoje em dia tem pessoas que trabalham naquelas salas imensas, com várias pessoas junto, falando muito barulho. Então isso vai nos dizer se ela pode usar esse, aquele, se ela pode escolher ou se a gente vai ter que determinar. Mas de regra é uma escolha em conjunto com a fonoaudióloga. Ou seja, eu não posso dizer, não, eu quero aquele que eu acho mais bonitinho. Ele poderá ser o mais bonitinho, Mas poderá pode- ser o mais baratinho, Pode mas não pode ser não o mais ser. indicado. E aí o baratinho pode sair caro. Até como sempre, O né? baratinho pode sair Tá, caro. isso tudo com acompanhamento. Porque as pessoas, Sim. por exemplo, eu já fiz, acho que 2 vezes eu fiz esse teste que eu tô louca pra fazer. Vou fazer de novo agora. Ai, será que eu vou precisar? Eu já tô tão acostumada com o meu Vamos ver. ponto da TV. E aí nós vamos chegar no crucial. É muito caro. Porque tem uma tecnologia, porque tem não sei o quê, porque não sei o quê.
Eu concordo gente contigo, ouve- barato sai caro. A gente ouve aqui às vezes as pessoas dizendo assim, é o preço de um carro. Não é nem 1/10 do preço de um carro. Nem do seguro do carro. Nem do seguro do carro, exatamente. Então, assim, claro que tem diferentes modelos, diferentes níveis de tecnologia e diferentes preços. Mas existe hoje tecnologia disponível para quase todos os bolsos. A gente não pode dizer para todos, porque nós estamos no Brasil, a gente sabe que não é a realidade de todas as pessoas. Mas para quase todas as pessoas hoje é possível, a gente tem condições de pagamento muito facilitadas, né? E uma coisa que tu disseste que tem o acompanhamento, isso é extremamente importante a gente falar, né? Porque não é um produto como uma televisão, que eu vou lá, escolho, levo para casa, coloco na tomada, ligo meu streaming ali e saio usando sozinha. Não, a gente precisa acompanhar a evolução da perda de audição dessa pessoa, ver se ela ficou bem adaptada, se realmente aquele primeiro ajuste está atendendo às necessidades dela. Karina pode te explicar depois, né? Mas uma coisa que eu mesma brinco aqui, o aparelho auditivo, ele faz o serviço do ouvido, que é captar o som e levar até o cérebro. Sim. Mas quem efetivamente ouve é o cérebro. Então, com o tempo de uso, o cérebro vai também voltando a compreender algumas coisas que ele talvez não estivesse compreendendo por não estar sendo estimulado, e a gente precisa fazer novos ajustes nos aparelhos. Então, esse acompanhamento é extremamente importante. Eu penso que é tão importante quanto o descobrir e buscar uma resposta. E aí é que está a importância de escolher aonde a gente vai dar esse passo. Com quem a gente vai dar esse passo. A seriedade, né? E ter a certeza de que, assim, que precisa até simpatizar com a pessoa. Porque nós vamos criar um convívio daqui pra frente. Sim. Ela passa a fazer parte da tua vida e vice-versa, A gente diz aqui que quando a pessoa vem pra cá, ela entra pra nossa família. A gente vai nos aniversários, a gente vai nos casamentos. Eu sempre digo, não me convida. Não convida que eu vou. Já fomos a casamento, aniversário, nós temos um cliente que é centenário, vai fazer 102 anos esse ano, a gente foi nos aniversários dele. Tem uma outra senhorinha que tem 100 anos, tem um menininho de 11. Pois é. Então, assim, não tem idade, mas voltando, é extremamente importante que quando tu decidires, a pessoa decidir dar esse passo de cuidar da sua audição se ela precisar, que ela escolha um lugar onde ela se sinta bem, onde ela confie e goste de ir. Porque ela vai ter que ir lá a cada 4 meses. Então ela tem que gostar, tem que ser bem recebida, tem que estar confortável aonde ela escolher. E a gente pode, olha só, nesses 4 meses eu posso sentir alguma coisa diferente, que tem alguma coisa que não tá legal, o que pode ser? Pode, por exemplo, vamos supor que a pessoa já tem perda auditiva há 10 anos e só agora ela resolveu buscar ajuda, que é o mais comum. As pessoas levam até 10 anos para buscar ajuda. Então tu imaginas que o cérebro ficou 10 anos sem receber estímulo. Sim. E aí é como se eu tivesse com o meu braço, por exemplo, engessado por 10 anos. Eu vou tirar o gesso seria colocar o aparelho auditivo, né? E o braço não vai sair funcionando. Eu preciso estimular, fazer fisioterapia. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Coloca o aparelho auditivo, melhora muito na hora. Mas ao longo do uso, vai melhorando, porque o cérebro vai voltando a compreender aqueles sons que ele não recebia. Então é muito comum as pessoas em um mês e meio de uso ligarem pra Karina e dizer: Karina, acho que esse aparelho não tá mais funcionando como tava, tá muito baixinho. Ele precisa mais. Precisa mais, claro. Né? Ou ao longo desse tempo ele pode, a perda auditiva pode evoluir um pouco e a gente precisar fazer um novo ajuste. Com o uso do aparelho é difícil que evolua tanto a perda. Sim. Mas a gente vai envelhecendo. Sim. O corpo Tu não todo, para, né? exatamente. Tu não para, o corpo continua funcionando. Então, esse acompanhamento é importante. A rotina da pessoa pode mudar. Ela pode trabalhar hoje num lugar silencioso e amanhã ir trabalhar num lugar mais barulhento, e aí talvez algum ajuste seja necessário. Então, essa proximidade é extremamente importante. Sim, até porque tu acompanha, né? Tu sabe. Eu achei sensacional. Olha, hoje eu aprendi bastante coisa. Eu sei que daqui a um mês eu vier aqui, tu já tem alguma coisa a mais. Tem. Porque evolui muito tudo isso, né? Sim. A cada ano a nossa tecnologia evolui muito, né? Cada vez mais se investe em fazer os aparelhos menores, mais confortáveis, em tirar as pilhas, colocar carregador, e tem muita coisa pra gente conversar. O pequenininho eu não posso perder? É muito difícil perder, Por quê? tá? Porque a gente vai fazer ele ajustado exatamente pro tamanho do teu ouvido. Mas pode acontecer. Para isso a gente tem um seguro, igual tem seguro de carro, um seguro de celular.
Os aparelhos têm garantia para defeitos de fabricação, mas para essas situações de perder, de deixar cair na água, por exemplo, que ele Sim, estragar, poderá, né? a gente tem um seguro que daí, se acontecer, a gente dá um aparelho auditivo novo para a pessoa. Mas é bem raro acontecer da pessoa perder. Sensacional. Então, outra coisa que eu não imaginava que poderia ser feito, seguro. É Seguro. bem legal. Vamos fazer a minha... Vamos.